Boa noite. Agradecendo mais uma vez aí a vocês aí pela confiança, pela oportunidade e, enfim, estamos à disposição aí para uma noite aí de boas reflexões. Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui a sua apresentação. Certo. Então, seja bem-vindo, né, para mais uma palestra e eu volto no finalzinho. Aí você me chama quando terminarmos. Tá legal. Bom, antes de começar propriamente o tema e entrar aqui naquilo que a gente colocou como apresentação da noite de hoje, que é a fé vitoriosa, vale a pena falar uma coisa. Na oportunidade anterior que nós estivemos aí na casa, nós tratamos a fé cega e a fé raciocinada, não é? Então, não é exatamente a fé cega e a fé raciocinada que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, para mostrar para vocês aqui, trata-se de uma passagem do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E em trabalho com esse livro, vale a pena contar do que se trata o livro, como nós vemos ali Jesus no Lar. Então, Neio começa o livro contando sobre como acontece o que seria supostamente o primeiro evangelho no lar que acontece na história. E esse evangelho seria com Pedro e os seus discípulos sentados em torno de uma mesa, aquelas mesas baixas, na casa de Pedro. E toda a temática do livro vai transcorrer abordando diversos temas com os seus discípulos, com os seus aquelas pessoas que o acompanhavam, conversando, e Jesus, logicamente, sempre orientando com muita parcimônia, sempre tendo muita paciência, sempre sabendo colocar a palavra certa. Então, desse livro nós vamos ressaltar alguns capítulos, que são alguns capítulos muito importantes, dentre os quais esse da fé vitoriosa, que traz para a gente uma reflexão muito importante. Então, antes de entrar propriamente no que seria a reflexão, nós vamos ver um pouco dessa história para todo mundo entender o transcorrer aí do raciocínio do autor. Então, ele conta lá que André era um dos que estava ali sentado em torno da mesa com Jesus, e o André vai ressaltar ali dificuldades de expansão nos princípios que o mestre trazia para todos eles, né? Então, ele acaba se referindo aos fariseus com muita violência, sendo ríspido, amargo, e aí, logicamente, Jesus, olhando e vendo aquela situação, pede a palavra e começa a expor, lógico, com mais tranquilidade, com mais tolerância, enfim. Aí Jesus vai dizer o seguinte: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Então, logo a primeira frase de Jesus, ele vai ressaltar aqui a necessidade de entendimento, a necessidade de tolerância entre uns e outros. Seguindo o texto, ele vai, talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos, que a sua divina palavra sabia tecer, contou calmamente uma história. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com suas famílias habitavam uma floresta. E depois de algum tempo que essas pessoas, esses 3 homens, conviveram em paz,
eles vão passar a discutir sobre a natureza do Criador, sobre a natureza de Deus. E aí eles vão começar a entrar em um conflito. O primeiro deles vai dizer que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Então, ele tinha certeza absoluta de que Deus estava ali no trovão, naquela energia que é dispensada durante as tempestades. Já o segundo não concordava e dizia que o Pai residia no vento. Então, era no vento que estava Deus, e não na tempestade, não nos raios. Enfim, um terceiro falou: vocês dois estão enganados, porque ele reside no sol. Nem nas tempestades dos trovões, nem no vento, mas ele mora no sol. E aí, a partir dessa discussão, acontece um desentendimento e cada um deles começa a defender a sua verdade. Então, o primeiro, ele vai se preparar com um minério. Então, ele era, vamos dizer, entre aspas, dono de todo o minério daquela localidade. Já o segundo, ele tomava conta de um grande acervo de pedras. E o terceiro, ele era especialista em madeira, ele tinha montanhas de madeira. Enfim, cada um começa a se defender e cada um começa a preparar armas com o material que tinha. Então, achas de lenhas, calhaus, que é o minério, madeiras, cada um começa a preparar as suas armas para um grande conflito. Então, cada um deles, logicamente, senhores da sua razão, começam a invocar a Deus a proteção para si, para os seus familiares. Eu grifei bem os seus aqui na apresentação, que é para entender, e a gente muitas vezes vai transportar esses pensamentos para o que acontece no nosso mundo atual. Então, eu peço para Deus, eu rezo, eu oro, e é para mim, para minha família, enfim. E aí, voltando à história, tamanhas foram as perturbações que esses três e os seus familiares vão espalhar pela floresta, que eles vão acabar prejudicando todo o ecossistema que existia ali na região. Logicamente, que nós estamos falando numa parábola, Deus vendo a situação que está acontecendo e que esses irmãos, que são todos seus filhos, se desentendendo, ele vai enviar um anjo para que o anjo tome conta e para que o anjo tente resolver esse conflito e terminar com a situação belicosa que está se apresentando. Enfim, o mensageiro vai em direção a essa localidade e ele vai encontrar cada um deles e vai... Então, continuamos na história. Então, ele se apresenta na forma de um homem, aqui eu estou dizendo vulgar, é um homem comum, no sentido do texto, um homem apessoado, normalmente, chega lá e não faz menção alguma em retirar as armas, os instrumentos de que cada um deles havia produzido. Respeitando cada um deles, ele diz o seguinte: bom, eles necessitavam, na verdade, cada uma dessas pessoas, mudar a direção das atividades que estavam acontecendo. Então, ele explicou a cada um deles que todos eles estavam certos na crença que eles alimentavam. E ele vai falar para cada um dos três: olha, Deus está no sol, porque o sol sustenta as criaturas. Mas ele também está no vento, porque o vento auxilia na natureza.
E ele também está no trovão, porque o trovão ele renova a atmosfera. Então todos têm certa razão. Cada um é dono de uma parcela da verdade, sem que cada um tenha uma única verdade isolada, mas na verdade nós todos fazemos parte de um contexto em que estamos inseridos. E aí ele diz, com muita paciência, ele vai esclarecer a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através de um trabalho que seja digno e proveitoso. Então, ele passa a ensinar a cada um deles. E a beleza dessa passagem, a beleza desse capítulo do livro é justamente essa. Ele vai ensinar o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios. Então, que sejam utensílios para tratar a terra, que sejam, por exemplo, um arado ou um objeto, ao invés de se produzir uma espada para ferir alguém, eu posso produzir uma faca que me seja um utensílio para que eu possa preparar os alimentos. Enfim, ele vai ensinar para que esse irmão que tinha o trato com o minério, com o ferro, produzir equipamentos úteis para todos. O segundo vai converter as achas de lenha, a madeira que ele tinha, em outras coisas, em mesas, em cadeiras, em utensílios, das quais também nós vamos usufruir em casas de madeira, enfim. E por aí é o mesmo raciocínio com aquele que tinha as pedras. Olha, ao invés de você usar as pedras para fazer entre aspas, o mal, nós vamos pegar e vamos usar as pedras para fazer construções, construir abrigos, vamos fazer pontes, vamos construir estradas, enfim, de uma forma geral, melhoria para todos. Então, o que fica evidente aqui é que todas as coisas elas eram necessárias ao aproveitamento do progresso geral, que fosse beneficiar a todos nós, e não a um único. Então, todos eles acabam, por fim, entendendo a maneira pela qual o anjo discorreu e apresentou para eles com muita propriedade o que poderia ser feito, e a união ela poderia gerar muito mais do que a discórdia. Então, aí, esse tratado, esse acordo que acontece entre os três, torna-se uma fé vitoriosa, que é o nosso título. Então, a fé vitoriosa é aquela que faz alguma ação edificante. Como, por exemplo, há pouco, a abertura, a Cris estava falando dos trabalhos da casa, isso é a fé da ação edificante, aonde todo mundo gera alguma coisa em torno de um bem comum. Então, esse bem comum, ele vai criar outras coisas que são efeitos do bem que está sendo tratado. Quando eu educo uma criança, eu não preciso punir o adulto. Isso não sou eu que estou inventando, isso existe dos filósofos antigos, desde Aristóteles, eduque-se as crianças para que não se punam os adultos. Então, voltando no nosso texto, agora, finalmente, nós vamos entender que o que existia por trás do raciocínio era a questão religiosa. Então, cada um daqueles e que encontra Deus à sua maneira, e só o Deus dele é o Deus bom, porque o Deus do outro não serve, como a gente vê em outras religiões ensinando que as pessoas que não rendem culto ao Deus da religião dela são pessoas
que não merecem consideração, tudo. Então, existem, infelizmente, religiões que fazem isso, quando nós, na verdade, deveríamos entender que Deus é um Deus único. Mas nós, nem por isso, vamos achar que, porque nós acreditamos em alguma coisa, o nosso Deus é melhor. Não, de forma alguma. Então, em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Eu estou lendo. Em destaque, quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Então, nós colocamos aqui essa figura dessa pessoa, essa caricatura de alguém que está abraçando ali o saco de dinheiro e não percebe que isso são empréstimos que Deus deu para nós, que vão passar pela nossa mão, mas que não são nossos. Tudo aquilo que nós vamos deixar aqui no plano material, quando nós desencarnarmos, são empréstimos que Deus nos dá para que nós possamos aprender durante a nossa passagem, durante a nossa encarnação. Ele continua no texto dizendo, por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de uma escura vaidade do coração. Lembre-se que quem está falando isso é Jesus, ao lado do André, que tinha sido ríspido no tratamento com os fariseus. Então, o fariseu, ele era aquele rigoroso cumpridor de todos os rituais, de todas as diretrizes da religião dele, mas ele não fazia absolutamente nada no sentido de gerar algo que fosse para benefício comum, que não fosse algo que fosse somente em benefício de si próprio ou daqueles que frequentavam o seu círculo de vida. Isso é uma forma de egoísmo. E aí, nós, dentro desse exemplo, onde a gente fala, muito se diz que Paulo fala que a fé sem obras é nula. Na verdade, isso é atribuído a Paulo, mas nós fomos buscar lá nos evangelhos, então são 3 passagens em que Tiago, que era um seguidor de Paulo, fala o seguinte: pela ordem, a central 2,14 diz que, de que serve, meus irmãos, se um homem diz ter fé, mas não tem obras? A fé pode salvá-lo? É uma pergunta. Será que a fé sem as obras pode salvar esse homem? Do lado esquerdo, 2,24, também em Tiago, nós vamos ver. Vê-se, então, que pelas obras um homem é justificado, e não apenas pela fé. Uma afirmação. Do lado direito, em 2,26, nós vamos encontrar: pois como o corpo, a parte do espírito, está morto, mesmo assim a fé, a parte das obras, está morta. Então, Tiago vai trazer para nós uma comparação na qual ele vai dizer exatamente algo em torno da imortalidade do espírito, aqui no caso. Ele vai dizer que, olha, da mesma forma como o espírito sem o corpo está morto, a fé também, ela não funciona sem nenhuma obra. Como nós vamos poder exemplificar algo
sem atos, sem trabalho. Percebe? Então, quando eu faço uma explanação, quando eu coloco algo em torno do que eu acredito, mas se eu não ponho isso em ação, é a mesma coisa que ficar de braços cruzados e esperar que os outros façam por mim algo que eu não faço. Nós vamos, então, passar ao texto de Emmanuel no livro Pão Nosso, e existe ali no capítulo 9, Homens de Fé, um trecho em que nós vamos destacar para ver que Emmanuel, logicamente, ele era... muitas vezes ele segue muito os ditos de Paulo, muito influenciado por Paulo. Ele vai dizer assim: daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Isso equivale a dizer que existe como existe naquela passagem onde Jesus diz que vale muito mais o exemplo. Então, o que nós falamos, obviamente, tem alguma importância, mas é o exemplo. É através do exemplo que nós vamos conseguir transmitir alguma coisa. Existe uma passagem onde Francisco de Assis diz o seguinte: tome muito cuidado com a sua vida, com os seus exemplos, porque pode ser o único evangelho que outras pessoas tenham contato. Então, tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós fazemos, cria para nós algo em torno da nossa responsabilidade. Então, maus exemplos que nós possamos dar vão ser responsabilizados em nós. E bons exemplos também. Pessoas que sigam nossos exemplos, sejam eles bons ou maus, vão fazer atos que vão ser, de alguma forma, lógico que sempre a maior responsabilidade é do executor do ato, mas se for espelhado em nós, nós também haveremos de ter uma certa responsabilidade, independente dessa atitude. Se for boa, será bom para nós. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos exemplos. Passando para o livro dos Médiuns, no capítulo 2, existe uma mensagem de Santo Agostinho que nós destacamos um trecho chamado Acerca do Espiritismo. Santo Agostinho vai dizer o seguinte nessa passagem: lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Foco nesse trecho. Não basta crer, é preciso dar exemplos de boa vontade, de tolerância e de desinteresse, sem o que será estéril a vossa fé. Então não adianta eu crer em absolutamente nada se eu não dou esse exemplo de desinteresse, se eu não dou esse exemplo de tolerância. Esse desinteresse no sentido em que nós estamos fazendo as coisas de coração, de livre e espontânea vontade. Então, nada feito de caso obrigado vai ter tanto valor assim para nós. E aí, passando para a questão do céu e o inferno, nós temos ali na segunda parte, em exemplos, a passagem, que é um texto, logicamente, a passagem, ele fala sobre o momento em que nós desencarnamos e chegamos na espiritualidade. E ali os espíritos fazem alguns relatos no céu e o inferno, e aqui nós vamos tratar apenas do exemplo.
Então, para trabalhar por sua purificação, reprimir suas más tendências, vencer suas paixões, é preciso ver vantagens disso no futuro, para se identificar com a vida futura, dirigir a ela as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre. É preciso não só crer, mas compreendê-la. Então, fazendo um parêntese aqui, nós vamos entender que vamos trabalhar na nossa melhoria e na nossa purificação, porque nós entendemos e compreendemos a imortalidade da alma. E a partir desse momento, fica muito importante e fica cada vez mais claro para nós a necessidade de nos melhorarmos. Por isso que ele fala em vencer as más tendências e vencer as más paixões. Porque isso é o nosso objetivo maior de evolução. Ele continua: é preciso representá-la de maneira satisfatória para a razão, de acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce sobre esse aspecto a mais poderosa influência pela fé inabalável que dá. Mas, no começo nós falamos que o nosso tema anterior, em outra oportunidade, foi falar sobre a fé cega e a fé raciocinada. Então é muito mais fácil, e é justamente esse é o ponto, de nós entendermos a partir do momento em que nós compreendemos alguma coisa, do que algo que é imposto pela força. É muito mais fácil eu entender que eu sou imortal, que nós somos espíritos imortais e que nós vamos sobreviver e que nós vamos ter outras oportunidades de reencarnar, e a cada passagem que nós vamos tendo no plano terrestre ou outros planos a que a gente possa atingir pela nossa evolução, de acordo com a velocidade, com o mérito que nós vamos conquistando, não é? Então, isso é muito mais bom senso, é de muito mais bom senso para que eu entenda. E aí eu ganho a fé, não aquela fé de algo que eu não sei por que eu acredito e que eu sou direcionado a acreditar, porque senão eu sou punido por alguma forma, senão eu acabo sendo manipulado pelo medo, por alguma outra coisa, mas não. Pelo Espiritismo eu consigo entender o porquê. Pelo Espiritismo nós chegamos na questão de entender da onde nós viemos e para onde nós vamos, sabendo que nós temos uma solução de continuidade. E é isso que vai dar força para que a gente possa fazer as modificações que a gente precisa. E é isso que ele vai completar dizendo: o espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende. E ele compreende porque nos dirigimos ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. E a dúvida não pode entrar na sua alma. Então, quando nós tomamos contato com esses ensinamentos e com essa realidade, fica cada vez mais claro para nós que tudo isso é uma verdade muito grande, mas que nós precisamos lembrar logo do começo, onde Jesus disse o exemplo de tolerância, não é? Então nós não precisamos querer que todo mundo compreenda as coisas da mesma maneira, que compreenda as coisas no nosso tempo. E isso é a tolerância. Eu entender que as pessoas, cada um tem o seu tempo. E nós precisamos entender e compreender esse tempo das pessoas. Alguns estão tendo o seu primeiro contato.
com esses ensinamentos. Outros, aqueles que já estudam há algum tempo, já receberam esse ensinamento, alguns até antes dessa encarnação. Alguns até se preparam para vir e habitar um lar espírita, mas o que nós vamos entender é que no futuro, e isso foi o Emmanuel que disse em uma passagem para nós, que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas ele será o futuro das religiões. O que quer dizer? Que a cada hora, a cada tempo que se passa, a compreensão ela vai chegar para outros irmãos, para outras vertentes, e é lógico que talvez não se falem com as mesmas palavras de que nós entendemos, mas vai se aproximar muito daquilo em que nós acreditamos e que nós já fomos informados pelos nossos irmãos espirituais. Então, a ideia que a gente tinha para passar para vocês, dessa passagem, desse texto maravilhoso do Neio Lúcio, é que todos nós, independente da crença que nós temos, somos filhos de um mesmo Deus. E foi Kardec também que disse isso para nós. Quando nós compreendermos que Deus é o mesmo para todos, que nós somos irmãos nesse mesmo Deus, então haverá menos injustiça, haverá mais compreensão, haverá mais tolerância, as religiões não terão tanto sentido de dividir em tantos rebanhos, quando Jesus disse que o rebanho é o mesmo pastor e o rebanho é o mesmo a todos, não é? Então, eu diria para vocês que fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse texto tão maravilhoso e essa reflexão tão boa que Neio Lúcio traz para nós, e saber que um dia, num futuro não muito longínquo, talvez até próximo, a gente possa ter um pouco mais de paz e a gente possa ter um pouco mais de compreensão aí entre todos os irmãos, elevando o nosso pensamento também e mandando pensamentos de paz e de harmonia para aqueles irmãos lá do Oriente Médio que, afinal de contas, a gente já tem ali uma história de praticamente mais de 2.000 anos de conflitos ali naquela região, não é? Tá bom? Então, desejo aí muita luz e muita paz a todos e vou passar a palavra para Cris novamente. Tá bom, Cris? Tá com você aí? Oi, voltei. Então, não, foi uma excelente reflexão, muita lição aí, coisas para a gente buscar, né, Ulisses? Porque tem muita informação da qual a gente pode trazer para reflexão e amadurecer, né, o nosso conhecimento. Muito bom. Agora eu vou pedir para você, para nós encerrarmos, fazer uma oração, por favor. Maravilha. Então vamos relaxando, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, agradecendo também a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que está há mais tempo na caminhada do que nós, que nos instrua, que nos ilumine, mostrando para nós o caminho, mostrando para nós o que precisamos fazer, e sabemos que nossos atos, nossas atitudes, nossos gestos são de nossa inteira responsabilidade, baseado no livre-arbítrio que nós conquistamos ao longo de diversas encarnações, que possamos buscar essas forças para realizar a reforma íntima que precisamos para garantir a melhora evolutiva
que é necessária para cada um de nós e que, por consequência, é necessária ao nosso planeta, que passa por momentos difíceis, que passa por guerras, que passa por cataclismos naturais, como aconteceu com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, elevando o pensamento a eles, enviando muita força, muita coragem, muita resignação para que eles possam enfrentar esse momento tão difícil, que com certeza superarão, que com certeza faz parte de algo muito maior, que eles possam receber esse aprendizado sem murmúrios, que eles possam receber esse aprendizado como uma pedra de toque de evolução, que possam, enfim, se libertar das suas antigas dívidas que geraram esse momento tão dramático, que possamos, enfim, suavizar material e espiritualmente a esses irmãos e possamos também enviar ao nosso país votos de muita paz, muita harmonia, que os nossos dirigentes possam ser mais conscienciosos na administração do patrimônio público, que possam gerar melhores condições de trabalho para toda a população. Possamos assim, então, agradecer aos companheiros espirituais, aos mentores do Irmã Ângela, que nos possibilitaram essa reunião, que possamos ter uma noite tranquila, restauradora, que possamos amanhã retomar os nossos afazeres. Que assim seja. Que assim seja, né? Graças a Deus. Ulisses, sinta-se abraçado pela família Irmã Ângela, que em breve você possa estar conosco também lá no presencial na casa, tá bom? Então, um excelente final de semana para você, para sua família, e em breve estaremos aí de volta. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí, gosto muito de vocês. Um grande abraço. É recíproco. Até, um abraço. Então é isso aí, pessoal. Só para quem está aí que chegou